Meus amigos, que o Senhor nos abençoe. Nós estamos aqui com a proposta de mais um programa, o Evangelho por Dentro, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O nosso tema de hoje diz respeito aos 12 e sua missão. Nós temos uma passagem que nós vamos pedir o Leonardo para ler para nós e nós vamos trabalhar esse conteúdo com vocês. Os 12 e sua missão é uma passagem extensa que está no capítulo 10 de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 23 até o versículo 26. Essa passagem também foi chamada de perseguições na tradução de Haroldo Dutra Dias. Mateus 10, versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Nós notamos, para dar o tom aí de início da nossa pesquisa, do nosso estudo em torno dessa passagem, que todas as coisas ocultas não reveladas, elas são tidas por miraculosas, extraordinárias, maravilhosas, sobrenatural. Esse é um capítulo, o título de um capítulo do Maravilhoso e Sobrenatural é um capítulo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, para exatamente mostrar como que a revelação veio tirar o véu de sobre as leis, as coisas de Deus. Nós vivemos geralmente no nosso padrão. O nosso padrão ele é muito acanhado. A nossa evolução ainda é muito tacanha na Terra. O que levou Jesus no Evangelho dizer na casa de Lázaro, de Maria e de Marta: os pobres sempre os tendes convosco. Então nós vamos entender que é preciso buscar além. E isso é um desafio, porque nós temos o hábito da acomodação. Nós geralmente ficamos bem satisfeitos com aquilo que já alcançamos, já adquirimos. E isso é o culto do personalismo, é o culto do que você tem, do que eu tenho, mas isso não basta. Quando Jesus vem ao mundo, ele descortina o universo de Deus, porque nós vivíamos das nossas próprias agruras e misérias. O que o homem tem feito na Terra? Guerra. O que o homem tem feito na Terra? Assassinatos, suicídios. Nós observamos que mesmo com a globalização, embora os benefícios que já reconhecemos dela, porque o intercâmbio entre os povos se dá, existe aí uma manipulação econômica dentro desse capitalismo que a gente tem vivido até a exaustão. Mas é preciso que a gente rompa com o modelo puramente material e comece a transcender pela questão espiritual. Por isso que as coisas ocultas serão reveladas. É aí que a gente vê a fundamentação do texto. Mas vai ser muito material para trabalhar aqui junto do pessoal. Vamos ouvir. Nós observamos a preocupação de Jesus em preparar os discípulos. No capítulo 10 de Mateus, ele está enviando os 12 e está explicando qual será a sua missão. O capítulo se divide em várias etapas, mas no primeiro momento são apresentados os 12. E é dito que Jesus deu a eles poder sobre os espíritos imundos, ou seja, a capacidade de trabalhar o campo das obsessões para expulsar esses espíritos e para curarem toda enfermidade e todo mal. E vem elencando uma série de informações de como que os discípulos devem lidar quando estiverem nesse trabalho de campo. Eles são lançados para o caminho. Quando entra no assunto da perseguição, Jesus vai preparando os discípulos, informando a eles que não vai ter como fugir disso, que eles serão perseguidos porque eles estão levando a palavra da verdade. Levar essa palavra, que já estudamos em outro momento, que representa a espada, porque é a palavra de Deus, causa divisão, causa separação, causa dissensão. E essa dissensão acontece na própria intimidade da criatura, primeiramente, porque ele tem que romper com padrões antigos e vivenciar aquilo que é novo.
O capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, se chama Estranha Moral e traz o tema Não vim trazer a paz, mas a divisão. Dos itens 9 a 18. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Kardec explica que toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma ideia se implanta sem lutas. Então a perseguição ela é natural, porque os interesses que primeiramente dominavam o campo de ação da criatura e das coletividades, agora começam a mudar, porque o interesse espiritual passa a falar mais alto. No item 17, é dito que o Espiritismo vai realizar as promessas do Cristo, mas ele não pode fazer isso sem destruir os abusos. Então, aquele abuso que está dentro do campo do interesse personalista, egoístico, o interesse materialista, esse abuso ele tem que ser vencido, ele tem que ser destruído. É necessário destruir o conceito do materialismo, suplantando aí com as ideias da visão espiritual da vida, né, desses conceitos. Então, as palavras de Jesus no item 18 do capítulo 23 se referem às cóleras que a doutrina provocaria, os conflitos que vão levantar na intimidade da criatura, junto àqueles que estão próximos e junto a todos que estão ouvindo, né? Você remontou a um assunto muito importante, que é destruir o materialismo. E nós notamos que as dificuldades da vida, os desafios que nos chegam no plano da evolução, através das reencarnações, objetiva exatamente a destruição das cascas, retirada das capas que nós geralmente construímos no momento em que ela se torna útil, né? Nós temos um texto do Evangelho que dá uma aula sobre isso, quando Jesus diz assim: aprendestes que foi dito aos antigos, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Jesus definiu o quê? Que no passado a gente teve que se juntar com os afins para sobreviver. Era mecanismo de defesa, de sobrevivência. Mas o que ele diz em seguida? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E vai justificar isso mostrando, a fim de serdes filhos de vosso Pai, que faz brilhar o sol sobre todos, faz cair a chuva. Aí tem todo um processo. Mas o que a gente está querendo salientar? A gente tem muito medo de adversidade e dificuldade, mas a dificuldade é que nos aprimora. Ela não é um mal, ela é um bem. Por isso Jesus falou assim, não resistais ao mal. E aí começa o processo de iniciação dos discípulos. Não é discípulo se ele tem apego a pai, mãe, retaguarda, porque pai e mãe é retaguarda, né? Retaguarda, não estamos dizendo do pai e da mãe físicos. Ele está dizendo das razões e sentimentos que nos geraram. O passado é o passado, o importante é o futuro. Eles nos projetam para o futuro, então nós começamos a pensar e desmistificar isso. Essa é a destruição. O materialismo é quando cada um de nós se fecha num circuito. Isso é materialismo. Porque a matéria em si, ela não é rígida. A gente está estudando aí que é energia, ela é dinâmica, mas a gente cristaliza a matéria. Nós é que criamos o materialismo. Nós é que geramos isso. Então, a proposta é desarticula isso, né? É interessante porque quando a gente aborda a respeito dessa mudança, dessa transformação, fazendo com que os valores do espírito eles possam preponderar na nossa vida, na nossa existência, e as experiências no plano material, o materialismo, né, que realmente cria todo um campo de trabalho possa ser devidamente superado e alcançando essa dinâmica nova de vida, o processo da revelação ele está presente com muita intensidade, como a culminância do texto apresenta para a gente, né? Não há nada encoberto que um dia não seja revelado, ou escondido que não seja conhecido. E é importante que essa percepção, essa abertura se dê para até mesmo que o trabalho ocorra com maior profundidade. E vamos perceber no processo da revelação duas linhas de acontecimento. Uma se dando naquela movimentação que os recursos chegam de fora para dentro, e vamos perceber três revelações, Moisés, Jesus e a própria doutrina espírita, trazendo orientações fecundas para nós, revelando para a gente lei divina, lei do Criador, que realmente até então não conhecíamos com tanta amplitude, com tanta profundidade. Mas em cima desse movimento que se dá através de almas abnegadas, missionários que vêm, trabalhando de uma forma direta, por exemplo, Moisés vem e traz os 10 mandamentos ali, posteriormente vem os profetas no sentido de nos auxiliar a compreender com uma profundidade, até mesmo vivenciar os princípios. É importante que o movimento ocorra de dentro para fora, porque chega, toca, sensibiliza
o nosso mundo íntimo, e a partir daí tem que haver toda uma elaboração íntima para que, entendendo o mecanismo da vida, da existência, as leis superiores, a gente possa fazer de modo consciente um trabalho em que os valores espirituais prevaleçam os acontecimentos da vida e da existência. Porque há um convite constante, né? Porque os valores materiais, as riquezas, o que toca os nossos sentidos mais grosseiros, realmente muitas vezes tem uma ascendência e tem um poder muito grande de persuasão. E é importante que a gente consiga, na própria luta, nos próprios embates que está sendo valorizado aqui, são importantes, fazer o trabalho de transposição. O convite é para que a paixão se expresse em função da riqueza, por exemplo. Mas não, eu sou espírito mortal. Eu tenho que trabalhar de forma que os valores do espírito prevaleçam. Então a riqueza está aqui, a pessoa tem um dom de trabalhar com ela, mas vamos fazer que ela gere recurso para outras pessoas, para outras criaturas, promovendo bem-estar, promovendo equilíbrio e segurança para aqueles que ainda necessitam desses valores. Então a luta é muito grande, né? Muito intensa, mas ela é fecunda se passamos a entender e trabalharmos com as revelações que chegam, né? Porque não há nada que esteja encoberto que não seja revelado. E vamos perceber que nesse movimento, valores, princípios que nós trazemos como fundamentais para a nossa vida, realmente eles não são tão seguros assim não. Eles trazem um certo conforto, trazem uma certa dinâmica, mas ainda está restrito ao movimento da nossa vida, da nossa existência. Então são pontos que a gente traz para poder abrir aí a nossa percepção do que os versículos nos apresentam nessa passagem. Quando Jesus introduz para os discípulos o tema da perseguição, ele os consola e os orienta dizendo, não os temais. Então nós chegamos no tema do temor, do medo, do receio, né? Na questão 961 de O Livro dos Espíritos, tem uma pergunta bem interessante sobre o assunto. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E a resposta: a dúvida nos céticos empedernidos, o temor dos culpados, a esperança nos homens de bem. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês podem ir de coração aberto, vão de mente aberta e se dediquem a fazer o que eu estou mandando, que é a proposta da missão dos discípulos, né? O tema do temor, ele é trabalhado por Kardec dentro do conceito de lei de conservação. A criatura, na sua evolução, nos seus patamares iniciais de desenvolvimento, aprende a ter temor porque precisa se conservar. O egoísmo surge assim, a noção de temor, a noção de respeito àquilo que é maior do que eu, mas eu não entendo, não compreendo. Só que, a partir do momento que a criatura vai se desenvolvendo, esse temor vai se transformando, né? E iniciando aí o germe da própria fé, né? Na questão da compreensão, porque essa fé vai desaguar depois na situação da fé raciocinada, em que há uma compreensão, há um detalhamento daquilo que me cerca e eu consigo me entender dentro do patamar em que eu estou. O assunto é tão amplo que Paulo, na verdade é João, a primeira epístola de João, no seu capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: o perfeito amor lança fora o temor. O perfeito amor lança fora o temor. E o assunto é estudado por Emmanuel no capítulo 4 de Palavras de Vida Eterna, que se chama Amor e Temor. Então ele está dizendo que a criatura que consegue manifestar esse perfeito amor, ou começar a se vincular a essa proposta, talvez incipiente, mas já se dedicando a isso, ela consegue compreender os caminhos infinitos da evolução e do aprimoramento das almas, entendendo as circunstâncias, entendendo os processos, percebendo o que está acontecendo consigo mesmo. Porque se eu não entender isso, eu caio no campo do temor, do medo, do receio. E como é dito na 961, que o temor vai estar junto àqueles que têm a culpa, aí eu paraliso pelos movimentos da culpa. O temor e até o sentimento de culpa que leva ao remorso, mas que leva depois ao arrependimento, são processos positivos, processos evolutivos de caminhada, de crescimento, né? Sobre essa questão de abertura que é proposta, que não tenhais temor, nós notamos que os grandes dramas da vida se dão em razão da incapacidade do indivíduo de se abrir para o universo. São as chamadas resistências. Por isso Jesus falou assim, não resistais ao mal. O mal não é o mal, é a experiência. Então a resistência tem feito muita gente ficar cristalizada sobre si mesma no processo de auto-obsessão.
e naturalmente de obsessão, porque quando você se fecha num patamar vibratório, num padrão vibratório, você comunga com todos aqueles que estão na mesma faixa. E aí fica muito pesado. Então a gente vê muita gente inconformada. A inconformação tem sido um grande mal por causa da resistência. Então a gente vê, por exemplo, uma pessoa que foi abandonada por um amor. Parou no tempo. Não digere, não aceita, não digere. Aí vai construindo enfermidades no organismo. Porque é de tanto rigor, de tanta dureza. Nós vemos pessoas que convivem com outras, mas não aceitam essas pessoas. Então a resistência adoecem. Porque elas constroem, elas se amaldiçoam na sua capacidade de serem filhas de Deus. As pessoas que não aceitam a condição social e partem, por exemplo, para agressão externa. O que é a inveja? A inveja é a inconformação que passa a gritar maldição para os outros. Isso é a inveja. E ela parte de quê? Do ciúme. Kardec trabalha no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o ciúme e a inveja, que são chagas horrorosas no campo íntimo das criaturas. Às vezes a gente nota, por exemplo, o elemento está aí prestando serviço e a gente percebe que mesmo os correligionários passam a ser os grandes adversários. Jesus ensinou e teve no seu colégio discipular o traidor. Porque na verdade ele se equivoca e acha que ele é maior do que o mestre para julgar as coisas. A nossa presunção faz isso, mas ela começa do ciúme, da competição, e aí vem a inveja, aí eclipsou todo o processo. A gente vê isso às vezes na casa espírita. Os elementos estão ali voluntariamente prestando serviço e de repente você vê um dando pancada no outro porque essa tarefa é minha. E pisa. E a pessoa chega e fala assim, não vem não, porque isso aqui já é meu. Isso aqui é meu, ninguém pega. Eu falei assim, peraí. Não é uma colmeia? A proposta não é exatamente comunhão? Como é que cristalizou o pensamento dessa forma? Então o problema o chamado movimento espírita, ele é cheio de problemas. Por quê? Porque são os homens com seus processos egóicos. Né? Quando alguém assume a liderança de uma casa, de uma tarefa, de uma aliança, de um conselho, de uma instituição e vira dono, cristalizou. Aí não há verdade, aí é a mentira, aí é o diabo. Como a gente vai ver no capítulo 8 de João, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Porque a pessoa que assume a posição do Satanás, do diabo, da serpente, que é a mesma coisa, que é o contrário a Deus, a lei divina, que é toda comunhão, e esse é egoísmo, ela mata. Mata esperança, mata alegria, mata disposição de servir, mata fé, mata tudo. Mata até fisicamente. Então a gente está estudando isso. Jesus desarticulando o medo e a cristalização mental no interesse pessoal dos discípulos. É um texto muito valoroso, porque tudo vai ser descoberto. A mentira cristalizada vai ser desarticulada. A verdade vai vir à tona. Por isso que as pessoas geralmente sofrem. Tem enfermidades, tem processos de alienação mental, tem processo de obsessão, que é a alienação mental. E a gente vai vendo, estudando isso. A gente olha para uma sociedade como o Brasil vivendo nesse momento difícil, de guetos, né? Um contra o outro, de ódios fomentados pela mídia, pelas pessoas e até pelos espíritos, que é uma vergonha. Porque se o sal não saga, se a luz não acende, é mentira pura, é Satanás. E nós temos que dizer a verdade. Nós estamos vivendo um momento em que a gente tinha que ser caridoso e entender que o mal tem o seu papel. Tira o obsessor da vida da gente para ver o que a gente vira. Nada. Tira a bactéria, o vírus, que equilibra o nosso binômio saúde e enfermidade. A gente não conhece a gente mesmo. Não podemos tirar a treva. Ela tem o seu papel. Nós temos que fazer luz. Essa é a proposição. Então tem muito material para a gente estudar dentro disso. Quando se estuda que o que está encoberto vai ser revelado e o que está oculto se saberá, saber-se-á, traz uma noção de consolo, de esperança muito grande. Não há nada que seja revelado, que não seja encoberto será revelado. Só que até que atinjamos esse patamar, nós passamos pelaquela fase em que não queremos ver e nem ouvir.
Então Jesus trabalha o assunto, né? Há aqueles que não têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. É necessário estar capacitado ou preparado para dar conta de ouvir aquilo que está sendo dito. Em João, no capítulo 12, Jesus novamente traz um tema do Antigo Testamento, quando ele fala do profeta Isaías, dizendo assim, que quem criou na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Então aquela situação em que está sendo revelado, mas eu não estou vendo. Está sendo descoberto, mas eu não estou dando atenção. Está sendo dito, mas eu não escuto. O que está acontecendo na intimidade da criatura que ela não permite acessar aquilo que já está sendo revelado? Porque tem dois patamares aqui. Um é da revelação. O outro, a revelação é aquilo que está encoberto. Então, no livro O Evangelho por Dentro, recém-lançado pelo Wagner, da autoria do espírito Honório Abreu, ele faz uma distinção entre aquilo que está encoberto. O que está encoberto merece revelação. O que está oculto merece ser sabido. Dentro da leitura, eu entendi da seguinte forma, que a revelação daquilo que está encoberto é tirar o véu daquilo que é real, daquilo que já existe, mas que eu não tenho acesso ainda. Então, patamares evolutivos vão sendo atingidos e eu tenho revelação sobre aquilo. Agora, o que está oculto pode estar dentro desse campo do que o Wagner trouxe, daquilo que é a falsidade ideológica, que é a ignorância, é aquilo que está atrasando a marcha do progresso, aquilo que é a construção de inferioridade, de patamar ainda que eu já poderia estar vencendo e não venci ainda. Então aquilo vai ser exposto, aquilo vai ser sabido, né? A evolução, ela se processa em dois mundos. O espírito André Luiz fala através da mediunidade ímpar de Francisco Cândido Xavier. Evolução se processa em dois mundos. É o título de um livro, de uma obra maravilhosa dele. Por quê? Eu tenho todo o patamar evolutivo onde eu me encontro, aquilo que eu vou construindo e fundamentando com as minhas experiências, mas tem que vir do alto. Se não vier do alto, eu não caminho, né? E o Honório trabalha isso no estudo dele, em que ele diz o seguinte: toda a construção evolutiva, desde o início até o ponto que nos encontramos, é para trabalhar a máquina, trabalhar o equipamento, trabalhar a aparelhagem, que é o quê? O campo mental. Então o princípio inteligente vai se desenvolvendo, entra na faixa humana, trabalhamos da faixa humana até o momento em que nos encontramos e agora apresentamos um campo mental aberto e receptivo a receber revelação mais aprimorada, mais elevada. Dá até um sentimento assim, nossa, parece que a evolução está começando a partir de agora. Que agora eu começo a assumir um aparelho adequado, um campo mental assim tão bem disposto que o que vem daqui para frente a gente nem imagina, de evolução para todos nós, graças a Deus. Você está definindo o que é o início da regeneração. A regeneração é o despertamento mental, na sua dinâmica. A implementação foi até expiação e prova. A regeneração começa quando você começa a discernir e compreender. O Wagner, aqui eu entendi aqui a questão do Livro dos Espíritos, porque na questão 17, os Espíritos falam: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Eu acho isso interessante porque a gente lembra que muitas vezes já está revelado, porém aquela depuração que a gente precisaria ter para enxergar essa revelação, a gente não consegue. Por ignorância, até ignorância consciente. Não é aquela ignorância natural. E a gente percebe isso como criatura no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não dá abertura para o novo, para uma ideia nova, que nos exija humildade, paciência, abnegação. Quando se exige esses fatores, a gente não se disponibiliza. E aí a gente fala que a gente não foi digno dessa revelação. Então, para a gente ficar atento a isso o tempo todo, para que a gente se disponha a perceber as revelações à nossa volta. É muito importante o que a gente vai observando dentro das orientações que chegam nesse próprio processo da revelação, porque Jesus ele chega junto a nós, né, junto à humanidade, e começa a apresentar para a gente diretrizes novas, diretrizes muito positivas. E dentro do processo da revelação que ele traz para os homens,
a gente vai registrar em alguns momentos os discípulos conseguindo trabalhar as orientações que são ali apresentadas por Jesus. Então a gente percebe num momento muito significativo em que Jesus pergunta, àqueles que ele se encontrava, os discípulos estavam presentes, que diz o homem ser o filho do homem. Então, primeiramente, a resposta apresentada vai dentro daquele plano mais linear. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, um dos profetas redivivos. Então, estão trabalhando em cima do conhecimento que até então era apresentado por Moisés e pelos profetas. Aí Jesus então vira para os discípulos que estavam ali comungando e vós, quem dizeis que eu sou? Aí nesse momento, nesse instante, nós vamos observar Pedro se apresentando, e era um dos mais velhos, isso é muito significativo, representando o acúmulo de experiências através de muitas existências. Ele apresenta uma resposta muito positiva. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus, dentro da sequência, fala para ele: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então a gente vai depender desse processo, que naquele instante Pedro, ele consegue sair daquela movimentação mais linear, do conhecimento que é buscado por nós nos livros, na orientação daqueles que estão adiante da gente, e consegue pegar no processo de revelação todo o trabalho que Jesus vem realizar junto aos homens, mostrando que uma dinâmica diferenciada. A partir do esforço, a partir das percepções, o conhecimento adquirido, que está implantado na própria consciência, a lei divina, ele consegue conjugar tudo isso e buscar na fonte, buscar no plano espiritual mais elevado. Aí Jesus, na dinâmica, vai falar mais à frente o seguinte: o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu, mostrando que, com a abertura que Pedro nos apresenta, que nós estamos de alguma forma buscando, a dinâmica de vida vai se dar no outro contexto. Porque vamos trabalhar positivamente para que os valores espirituais sejam devidamente conquistados por nós. E aqueles pontos que nós estamos percebendo que não são devidamente positivos possam ser desativados, estabelecendo na consciência desperta aquelas diretrizes positivas, equilibradas para a nossa vida, para a nossa existência. Então a gente vai observando, já nessas experiências dos discípulos junto a Jesus, as aberturas que se dão no campo dessa revelação. Mas é importante que haja uma correspondência, haja aberturas no mundo íntimo do ser da criatura, para que o processo ele possa se dar, ele possa ocorrer. Pedro sai daquele movimento mais terra a terra, vamos dizer assim, das experiências, que são importantes e necessárias, e consegue, numa abertura espiritual, vamos falar até mesmo mediunidade, num processo mediúnico, captar das regiões mais elevadas e trazendo para a dinâmica da vida. O tema da perseguição também é preciso trabalhar com o conceito de consolo, porque aquele que está perseguindo, ele vai ser perseguido no futuro. E o exemplo claro disso é a existência de Paulo, a vida de Paulo, né? Em que ele perseguia, mas quando ele teve a revelação ou teve o acesso àquilo que o Cristo trazia, quando ele cai na estrada de Damasco, ele se torna, então, um discípulo e se capacita para ser apóstolo mais à frente. E aí ele passa a ser perseguido. Então, como se Jesus dissesse assim: não temam, porque vai ser revelado, vai ser sabido aquilo que precisa ser sabido. E aqueles que hoje estão perseguindo porque não entendem ou porque não conseguiram ainda assimilar a sutileza do ensinamento, eles próprios vão se transformar. Porque o que fizemos nós no passado, né? Onde estávamos nós na sequência das nossas experiências, das nossas vivências em outros momentos? Porque hoje estamos aqui nesse esforço fraterno, produtivo, procurando a compreensão dos textos e procurando a vivência do Evangelho. Mas podemos ter perseguido no passado. Agora, o tema da perseguição no campo íntimo ele é muito interessante, porque duas instâncias da minha intimidade podem estar perseguindo uma a outra, né? Enquanto um campo da tolerância, da paciência procura se manifestar, o campo da rigidez ou da crueldade persegue a outra dentro de mim, e isso tudo acontecendo aqui dentro. E eu preciso, quando se diz, né, que o irmão entregará à morte o irmão, né, quando que é preciso que essa instância que já está caminhando, evoluindo e se visualizando algo melhor, entregue à morte aquela que precisa se transformar. Nós estamos chegando ao final deste programa e notamos a riqueza de material. Mas nós vamos deixar como última mensagem sobre nada há encoberto que não haja de revelar-se,
como esperança para todos aqueles que estão em lutas e que dizem assim: não sei o que será o amanhã, não sei como sairei dessa dificuldade. Deus é poderoso para tudo alterar. E para aqueles que muitas vezes perdem pessoas amadas, vivem situações difíceis e que tudo parece tão escuro, sem respostas, nada há oculto que não haja de saber-se ou revelar-se. Vamos ter esperança em Deus. Deus é pródigo de bênçãos. E quando a luz se revela, ela justifica tudo e projeta a gente para o infinito. Que o Senhor nos abençoe.